Para muita gente que não sabe, né? Em 2020 eu entrei numa imersão e eu tive que reconfigurar todas as áreas da minha vida. Foi um momento desafiador, mas foi muito bom. Hoje eu só tenho a maturidade que eu tenho porque em 2020 eu ingressei nessa imersão em mim mesma. E Deus ele foi me preparando aos poucos, né? Conforme eu tinha conhecimento, eu estava à procura, né, de saber mais informações, de aprender, e parece que gradualmente esse conhecimento ia ficando mais claro, mas como se fosse por etapas mesmo. Deus ele foi muito maravilhoso comigo. E no dia 7 de setembro de 2023, foi um feriado, então eu estava em casa com meus filhos e eu acordei com o sentimento de comprar o caderno. E eu achei que isso fosse da minha cabeça. Falei, meu Deus, o que Deus ia pedir para eu comprar um caderno? E ali, né, eu até vi a capa do caderno. E eu comecei a seguir a Camila Vieira e começou a despertar um interesse para mim maior em ouvi-la. No dia 8 de setembro, eu vi o canal dela e vi que ela tinha começado uma série que chamava Plenitude. Já tinha alguns episódios gravados. E eu comecei a ver desde o primeiro episódio. Então, no dia 7 de setembro, eu acordei com esse sentimento: compre um caderno para começar a sua transformação. No dia 8 de setembro, eu iniciei ouvir a Camila Vieira e no primeiro vídeo dela, ela falou: compre um caderno para iniciar a sua jornada de transformação. E eu comprei esse caderninho aqui, ó, porque eu queria que fosse eu escolhi uma capinha de viagem e aqui eu comecei a escrever. Então, todos os dias eu escrevia alguma coisa, vou mostrar para vocês. As datas, ó, dia 18 de setembro, 20 de setembro, que passei algumas folhas e foi. Começou. Desde então, ó, aqui ó quanta coisa. Desde então eu criei o hábito de sempre estar escrevendo, de separar anotar as áreas da vida, depois eu descrevo certinho para vocês as áreas da vida, e orar por cada área da vida. Hoje eu tenho um motivo de oração para cada coisa. E alguns dias atrás, deixa eu ver certinho aqui, que o que eu vou compartilhar hoje tem a ver com o que eu estava escrevendo em agosto. Então, nesses 3 próximos dias, vai ser o que eu escrevi referente a cada dia no mês de agosto, tá? Na Bíblia, nós temos várias profecias sobre Jesus, mas o profeta que mais profetizou sobre Jesus foi o profeta Isaías. Então, Isaías, ele passou por um processo de ser separado para Deus. No capítulo 6, fala assim: no ano em que morreu o rei Urias, é o próprio Isaías relatando, ele falou que ele viu os céus abertos e viu o trono de Deus. E em volta do trono de Deus havia os serafins. Os serafins são anjos com 6 asas. Com 2 asas voam, com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas cobrem o rosto, devido à glória de Deus. E eles falavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E qual foi o sentimento de Isaías diante da glória de Deus? Foi um sentimento de temor, grande temor. Ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e pertenço a um povo de lábios impuros. E imediatamente um serafim pega uma brasa do altar, do trono de Deus, e toca na boca de Isaías. E Deus ele fala assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí começa o chamado de Isaías. E ele começou a profetizar, ele foi o maior profeta messiânico. Então, para o dia de hoje, que nós
tenhamos uma reflexão da santidade de Deus e que a gente tenha uma pureza diante de Deus, que a gente se purifique diante dele. Então, purificação é você ser separado para Deus. Que a gente reflita, pense sobre isso, que nada vale mais nesse mundo do que nós sermos purificados para Deus, porque um dia nós vamos estar diante dele, e se a gente não ter uma vida com ele, eu espero que a gente não seja rejeitado, porque Deus, ele é santo, ele é puro. Deus, ele está fazendo tudo isso por amor a nós, porque ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a estrutura da nossa alma, ele sabe aquilo que aflige a nossa alma. Quando nós nos voltamos para Deus, nos purificamos para ele, nós estamos livrando nós de nós mesmos. Eu falei recentemente que Deus, ele fala no nosso espírito. Se a gente não tem essa conexão com Deus espiritual, nós vamos estar mais no corpo, no que a gente vê, sem filtro, sem cuidado, recebendo na nossa alma informações que ferem a nossa alma, que traz peso. Deus, ele tem mais para nós. Deus, ele tem muito mais. Então, nas suas tarefas do dia a dia, no seu trabalho, ao lidar com pessoas, que o seu pensamento sempre esteja em ter uma conexão com Deus. Fale com Deus em pensamento, nem que seja em pensamento, mas procure ter esse dia, essa conexão com Deus e se santifique para ele. Evite conversas que não edificam. Evite falar da vida de outras pessoas, mal da vida de outras pessoas. Se você não for ajudar a pessoa, não fale. Evite palavras, conversas que têm um sentido duplo, que corrompe o pensamento, sabe? Tenha um momento de santificação mesmo dos pensamentos, até mesmo uma música. Evite músicas que levem você a pensar em coisas de duplo sentido, por exemplo. Tenha um pensamento mais voltado para Deus no dia de hoje e tenha um respeito maior pelas pessoas também que estão à sua volta. Para hoje, escute o louvor da Alda Célia. Mostra-me a tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. É isso. E leia o capítulo 6 de Isaías completo, tá bom? E que Deus fale ao nosso coração e que nós estejamos mais próximos a Ele. Tenha um ótimo dia.